7 formas de ganhar dinheiro com a confeitaria sem fazer doces. Esse é o tema da nossa live de hoje. Nossa aula toda terça-feira às 3 da tarde, eu tô por aqui. O Lovely Talks é o nosso bate-papo semanal sobre confeitaria além das receitas. E esse é o tema de hoje. 7 formas de ganhar dinheiro sem você ficar dentro da cozinha, trabalhando ali na beira do fogão, fazendo com que o seu negócio vá além de fazer receitas. Essa é a minha missão aqui hoje. Se você está assistindo a reprise, fica comigo até o final, que eu vou trazer essas 7 formas e vou falar mais um pouco sobre como você pode mesclar essas estratégias. É claro que o conteúdo completo dessa aula, as metodologias, as ferramentas, você só vai encontrar dentro da mentoria Ópera, que está com as inscrições abertas. É a minha mentoria que te ensina a faturar mais de 10 mil reais em apenas 3 meses, diversificando as suas fontes de renda na confeitaria. Então hoje eu quero dar um spoilerzinho de algumas coisas que eu ensino lá dentro, para você que está na dúvida se quer entrar na mentoria, se é o momento certo para você e de como a mentoria pode te ajudar. Mas hoje a gente já vai falar muita coisa que vai... Deixa eu até fixar. Muita coisa que vai abrir a sua cabeça para você entender que você não está ganhando dinheiro da forma que você poderia ganhar se você tivesse mais estratégia e intencionalidade em colocar todas as suas habilidades no mundo para se tornarem fontes de renda para você. Quer um exemplo? Eu vou começar contando a minha história, mas antes, quero saber quem é que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, já clica aqui nesse avião, chama um amigo, chama uma amiga para compartilhar, para você ter com quem conversar depois, porque a sua cabeça vai sair fervendo dessa aula, eu tenho certeza. E quem está aqui já há mais de uma aula, né? Quem já me acompanha, essa semana, acho que estamos na aula 68. Já faz algumas boas semanas que a gente tá por aqui. Eu comecei em 2020 essas lives e toda terça-feira às 3 da tarde a gente tem um encontro semanal marcado, que a ideia é trazer coisas que vocês não encontram em outros lugares. Então, se você colocar no YouTube 7 maneiras de ganhar dinheiro com a confeitaria sem ficar dentro da cozinha, não vai aparecer nada. Porque eu faço essa pesquisa antes e percebo, gente, precisa ser falado sobre isso. Não é só abrir uma loja, não é só ter um iFood. Ser confeiteira não é sobre isso. Agora, tá cheio de gente enchendo o bolso de dinheiro, vendendo curso, vendendo mentoria, vendendo consultoria, e você poderia fazer o mesmo. Só que você tá gastando, comprando dessas pessoas para elas te ensinarem a fazer receita. E fazer receita é a parte menos escalável do nosso negócio. É justamente onde você não pode ficar se você quiser ganhar mais dinheiro, ganhar mais liberdade de tempo e liberdade geográfica, por que não? Então, a confeitaria é um instrumento para você realizar esses sonhos. E eu tô aqui para justamente falar para vocês como fazer isso. Na minha lista de 7 formas de ganhar dinheiro com a confeitaria além das receitas, não é assim, ó. Faça um curso online, faça outro curso online, grave umas receitas e bote num curso online. Não é isso, tá? Existem formas que você poderia, sem nenhum investimento extra hoje, começar a rentabilizar mais do que você ganha só como uma mão de obra operacional. Porque é isso que acontece. Quando a gente tá na nossa cozinha, a gente não está, por exemplo, atendendo o WhatsApp para pegar mais encomendas. Aí fica aquela Se você tiver sorte, fica aquela lista de clientes esperando uma resposta no WhatsApp e você, quando vai responder, tá muito atrasada porque já tem gente demais esperando. Depois, quando você consegue atender todo mundo no WhatsApp, você percebe que todo mundo queria o bolo para o mesmo final de semana. E aí você não consegue atender todo mundo. Você acaba deixando o cliente insatisfeito. Primeiro pela demora, segundo porque você não tem data na sua agenda. E aí você tem um limite de horas que você consegue trabalhar por final de semana, um limite de bolos que você consegue fazer no final de semana, um limite de encomendas de docinhos, seja lá qual for o produto que você trabalhe, e você não vai nunca ganhar mais do que isso. O máximo que você vai conseguir fazer é contratar pessoas para pagar um salário para elas e dividir o seu faturamento, a sua receita, né? Não receita de ingredientes, mas receita financeira, com mais gente. Então, para ganhar mais dinheiro, você primeiro tem que investir bastante, porque custo com pessoas sempre é um custo alto.
antes de você conseguir realmente escalar o seu negócio. Então, hoje, confeiteira que só fica na cozinha, tá fazendo errado, tá? E mesmo que você não fique na cozinha, você tem outras pessoas que adiantem a produção para você, e você só entre para fazer, por exemplo, finalização e cuide mais do marketing, do atendimento. Se você só tem uma fonte de renda na confeitaria, você está fazendo errado. Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro se você tivesse estratégia para diversificar o investimento do seu tempo, do seu conhecimento como confeiteira. Esse é um conceito, antes de eu entrar aqui na minha história, que eu quero explicar para vocês como é que eu cheguei nessa conclusão. Por que eu tô aqui falando com autoridade para você que você tá perdendo dinheiro, tá? Mas se você já estudou alguma coisa sobre finanças e investimento, os gurus de investimentos, os conselheiros, né, os mentores de investimento sempre falam para você ter uma carteira de investimentos diversificada. O que isso significa? Primeiro, não deixa teu dinheiro todo na poupança, por exemplo, porque a poupança não rende suficiente para justificar você colocar o seu dinheiro lá. Mas quando você decide tirar o dinheiro da poupança, não escolhe um lugar para enfiar esse dinheiro. Digamos que você tem lá 10 mil reais guardados que você está juntando há bastante tempo e aquela ali é sua reserva. Se você colocar tudo isso fizer uma escolha de um investimento que não tem seguro, que não tem garantia, que se o banco quebrar você não tem como reaver aquele dinheiro, qualquer coisinha que der errado, você perde todo aquele tempo e aquele dinheiro que você guardou para um momento de necessidade. A mesma coisa acontece quando você só tem uma fonte de renda como confeiteira. Digamos que você só tem uma loja, tá? Male você faz ali uma entrega por WhatsApp, se for o caso, né? O cliente faz um pedido, você manda por motoboy. Às vezes consegue organizar o Uber, às vezes não, porque o Uber tem taxas muito caras. Você precisa ter disponibilidade para ficar de olho na produção, de olho no Uber, de olho no WhatsApp. No Uber não, desculpa, o iFood. Mas essa pessoa que só tinha uma loja e dependia 100% da receita dessa loja, ou de 2, 3 lojas que fosse, quando veio a pandemia, se viu completamente sem faturamento, sem receita. E aí teve que se reinventar, vender voucher para o cliente comprar e utilizar depois, correr às pressas para implementar um serviço de delivery. Por que isso acontece? Porque quando a gente só tem um modelo de negócio, a gente acaba virando refém de depender que aquele modelo de negócio dê 100% certo. Você não tem um plano B, você não tem uma chance de repensar aquela estratégia. Porque é aquela coisa, você vai trocando o pneu do carro andando. Então, se alguma coisa sai ali dos eixos, dos trilhos, você não tem plano B, você tem que fazer dar certo de qualquer jeito. E isso é muito arriscado. Então, não preciso nem ir muito longe, gente, não preciso nem falar de pandemia. Se você vive de encomendas, ou você vive vamos falar de encomenda, que é uma pessoa que sente que tem uma certa flexibilidade, porque pode escolher o dia que vai pegar uma encomenda e o dia que não vai pegar. Então, você pensar, não tô preocupada com isso que a Débora tá falando, eu tenho flexibilidade. Eu posso levar meus filhos na escola na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta que eu fico um pouquinho mais ocupada. Mas eu tenho flexibilidade. Aí pensa comigo, faz igual a mim, que eu fui jogar vôlei outro dia, uns 2 meses atrás. Fui jogar vôlei, nos primeiros 5 minutos peguei e quebrei o pé. Podia ter sido minha mão? Podia. Como é que eu ia fazer encomenda com a mão quebrada? Principalmente se eu for a responsável, por exemplo, pela finalização dos meus doces. Se eu trabalhar com bolos caseiros, eu consigo rapidamente delegar isso, treinar alguma pessoa ali no desespero. Já é ruim, mas tem caminho. Mas pensa em você que a sua marca leva o seu nome, que você decora os seus doces, você trabalha com pasta americana, com a personalização. Imagina você com o braço quebrado por 60 dias sem conseguir trabalhar. É a mesma coisa que um dentista tem que pensar na hora de fazer um esporte radical, porque se quebrar o braço fica sem fonte de renda. Você não pode tirar férias se você não tiver uma fonte de renda planejada. E aí, normalmente o que acontece com nós confeiteiras é assim, apagando um incêndio para resolver o próximo só depois que o primeiro apagar, a gente vai pro próximo. E na verdade a gente poderia estar sendo muito mais estratégica e ter as nossas habilidades, o nosso conhecimento trabalhando pra gente, enquanto a gente se dedica a gerenciar toda essa estrutura.
todo o nosso um guarda-chuva de fontes de renda que poderiam estar trabalhando a nosso favor. E é isso que eu quero abrir sua mente hoje. Você vai sair daqui com tanta ideia, que depois você vai me agradecer por ter assistido essa live, tá? A Beth botou assim, trabalhei anos assim, sozinha. Pois é, e não é sustentável, né, Beth? Porque a chance de você querer desistir é muito grande. A chance de dar errado é muito grande, tá? Eu lembro que quando eu comecei, eu queria muito que meu marido largasse tudo para me ajudar no atendimento dos clientes. Acabou que ele tinha muitas outras coisas para fazer, mas durante a pandemia ele teve mais flexibilidade. E aí ele conseguia me ajudar. Gente, foi a pior coisa que aconteceu. Pior coisa, mas eu não tinha faturamento suficiente para contratar uma outra pessoa. E, por outro lado, ainda atrapalhou a nossa relação ali no dia a dia. Porque a gente só falava de trabalho, quando ele não fazia uma coisa que me atrapalhava na produção, eu já ficava chateada com ele. Então, assim, você precisa ter um plano A, um plano B, um plano C. E não é plano de apagar incêndio. É um plano de estratégia para você cada vez trabalhar menos e ganhar mais. E aqui eu não tô falando sobre congelamento, eu não tô falando sobre contratação de equipe, vocês vão entender qual é o meu conceito aqui ao longo dessa live. Eu só cresci quando aprendi a delegar. Perfeito. E não é só delegar as funções, porque isso também pode ser, não vou dizer desgastante, mas pode ser que tem gente que não vai se adaptar a trabalhar com outras pessoas. Você cria ali você aparece aqui no Instagram falando sobre os seus doces, sobre os seus produtos, etc. Aí você vai lá e delega para uma equipe operacional que você treinou, tudo, mas aquela equipe não tem a experiência que você tem no trabalho operacional, no trabalho manual. Talvez o produto nunca fique, ou vai demorar muito tempo para ficar tão bom, ou tão gostoso, ou tão bonito e bem acabado quanto quando você faz. E tem gente que não tá disposta gente confeiteira que não tá disposta a passar por essa curva de aprendizado de uma equipe para colher os frutos. E tudo bem, porque não é só essa forma que tem para você ganhar dinheiro com a confeitaria. Se você não quer trabalhar com outras pessoas, você tem que escolher muito bem o modelo de negócio que vai funcionar para você. Se você entende que a escala, você não quer ser, por exemplo, uma marca premium, aqui eu não falo de luxo porque não faz sentido, mas premium é uma marca que cobra mais caro, mas tem margens maiores. Aí você, se você quer trabalhar com margens menores, você vai ter que ganhar na escala, você vai ter que ter equipe. Então, assim, entender os modelos de negócio possíveis, os modelos de negócios possíveis dentro do nicho da confeitaria te ajuda a ter estratégias que vão te libertar mesmo, te tirar de dentro da cozinha e trabalhar de uma forma muito mais como empresária, estrategista da sua marca, do que simplesmente como operacional. E como eu já falei aqui antes, o operacional é a primeira coisa. O operacional que eu falo é o trabalho braçal. É a primeira coisa que você tem que delegar. Porque você paga um funcionário o salário base da nossa categoria, que é um pouquinho acima do salário mínimo, você paga para ele mexer brigadeiro para você. Mas você não paga o salário base da categoria para uma pessoa fazer toda a sua estratégia de branding, por exemplo. Então, cabe a você fazer esse trabalho mais estratégico, mais gerencial, mais único. E que vai levar a sua assinatura, porque afinal é a sua marca, é a sua cara. Muitas de vocês que estão entrando aqui, eu tô vendo, é o rostinho de vocês que tá na foto. Então é o seu nome que vai pra frente, é você que precisa cuidar dessa parte. Agora a parte de lavar louça, comprar até que exige uma certa especificidade ali no entendimento dos processos, mas ainda assim é mais fácil de delegar do que delegar ser a dona do negócio. Tá? Então é por isso que eu quero hoje trazer 7 estratégias que para você começar a pensar o que é que você poderia, a partir de agora, implementar no seu negócio para trazer essa liberdade e para trazer essa segurança de que você tem um plano B. Um plano B que nem parece o B. É porque eu entendo que tem que ter várias frentes trabalhando para mim, trabalhando para minha marca, para ela se fortalecer, para ela criar raízes e se tornar referência dentro do meu mercado. E é isso que eu quero que você faça com a sua marca também, tá? Então vamos começar. Eu quero contar uma história pra vocês. Deixa eu só ver o que aqui vocês estão falando.
Eu não concordo que o casal trabalhe junto, e só tenha essa fonte de renda. Clênia, esse comentário é perfeito. Eu não tinha falado sobre isso, mas vale super a pena a gente deixar registrado. Quando você e o seu marido trabalhando no mesmo trabalho, né, no mesmo emprego, ele dentro da sua confeitaria com você, aí, meu amor, mais ainda você tem que ter mais de uma fonte de renda. Mesmo que seja dentro da confeitaria, mas que você tenha uma fonte de renda que não dependa só, por exemplo, de você estar com o trabalho braçal dentro da cozinha. Porque imagina, aquele exemplo que eu dei, você se machuca, quebra o braço, fica você e o seu marido sem renda, sem ganhar dinheiro, porque ele não vai pra cozinha fazer o trabalho que você faz, ele não foi treinado pra isso. E então, mais importante ainda é você diversificar, tá? Débora, como é que eu faço isso? Então, deixa eu contar a minha história pra vocês perceberem quando foi que eu despertei pra isso. Eu trabalhava CLT, isso foi em 2019. Eu trabalhava CLT e já fazia doces sob encomenda desde 2017. Essa história já tá lá no meu perfil, se você for ver, inclusive tá lá fixado. 2017, eu tava grávida da minha segunda filha, comecei a fazer doces, principalmente para dar de presente para quem vinha visitar ela na licença maternidade. E aí, eu tenho uma filha mais velha, comecei a mandar para as mães na escola, para essa filha também se sentir querida, assim, já que eu não tava conseguindo dar tanta atenção para ela, porque eu tava com a bebezinha pequena. Esse trabalho de fazer doces na licença maternidade virou a Lovely Confeitaria, que é a minha marca de doces hoje. E nessa época eu comecei a fazer cookies, depois eu fui fazendo brownies, tudo sob encomenda, enquanto eu tinha o trabalho CLT, 40 horas por semana, de segunda a sexta. Eu já estava num cargo de confiança, um cargo de coordenação, eu não trabalhava aos sábados, mas eu trabalhava no ramo de eventos, então vez por outra eu ainda trabalhava nos finais de semana à noite, mas não era parte da minha rotina. De toda forma, 2 filhas pequenas, um trabalho CLT a semana inteira, continuei fazendo doces porque eu entendi que aquilo ali era uma oportunidade de diversificar minha renda. Se eu fosse demitida do CLT, eu tinha uma outra fonte de renda que me ajudaria. E era uma forma de eu alcançar mais rápido. É muita cabeça de investidor. Na época eu tinha feito um curso de finanças pessoais com a Mirna, do canal Economirna, não sei se vocês conhecem lá no YouTube, e ela me ajudou a pensar sobre isso. Ela falou assim, se você tem tempo, faz uma renda extra, porque aí você alcança seus sonhos mais rápido. Em vez de depender só do seu salário, com a renda extra, você, em vez de sair de férias daqui a 3 anos, você sai de férias daqui a 2 pra levar suas filhas pra Disney, por exemplo. Eu falei, vou fazer isso. Então, levei a confeitaria em paralelo, pensando nisso. O que aconteceu? Em 2019, minha filha mais velha já estava com 5 para 6 anos. E aí ela começou a curtir muito esse processo. Na época eu trabalhava em casa, esses primeiros anos todos, eu cozinhava na cozinha da minha casa. E ela via eu conseguindo fazer aqueles doces e vender. E, claro, a gente ama comer doce, é por isso que eu resolvi fazer renda extra com confeitaria e não revendendo maquiagem, por exemplo, que não teria nada de errado, mas não era algo que me encantava. E aí eu resolvi que eu ia dar aula de confeitaria para criança, porque eu pensei, já sei. Se minha filha tá curtindo isso aqui, eu posso dar aula para ela, usar a mesma forma como eu introduzia ela ali no meu dia a dia de confeiteira, quando eu tava testando alguma receita ou fazendo algum docinho pra gente. E introduzir essa ideia de ensinar para crianças a fazer confeitaria, e eu posso, em vez de fazer só para ela, eu alugo um espaço maior, vendo senhas e ganho mais dinheiro, porque no tempo que eu ensino uma criança a fazer um brownie, eu ensino 10 crianças a fazerem um brownie. E foi assim que eu fiz. Eu já tinha um nicho que era o confeitaria para crianças. Eu tinha um público, eu tinha um mercado muito fácil de atingir, que era o grupo de mães da escola da minha filha. E eu tinha a metodologia testada, porque eu fazia isso em casa com ela. Então, o que eu fazia? Eu anunciava no grupo das meninas, no grupo dela, né? A pequena não dava, que ela tinha 1 ano e pouco. Eu anunciava no grupo da turminha da Pietra, da mais velha, falava, pessoal, neste sábado eu vou dar aula de confeitaria para criança. O tema vai ser
Biscoitinhos de Natal. Eu fiz 6 semanas, assim, todas lotavam. Então, a princípio eu abri 4 turmas, 4 sábados seguidos. Eu aluguei uma cozinha. A Denise estava aqui no começo da aula. Ela tinha uma cozinha que ela dava aulas da Mago. Ela é instrutora contratada da Mago, aquela marca de bicos de confeitar, de produtos de confeitaria. Ela usava uma cozinha que ela tem para dar essas aulas. E eu combinava com ela: Denise, no sábado de manhã eu posso usar o teu espaço? E aí ela me dava o espaço, eu alugava, e aí eu vendia antecipado todas as senhas. Então eu botava lá 10 crianças, 12 crianças no máximo, jogava minha filha junto no pacote, né? Eu já ia dar aula pra criança, ela ia junto, então eu não tinha um custo, porque eu que tava dando a aula, e vendia por R$120. E a criança, o meu pitch de venda pros pais era assim: você deixa seu filho aqui o dia inteiro. Na verdade era do sábado de manhã, das 10 às 14, mais ou menos, das 9 à 1 da tarde, mais ou menos. Você deixa seu filho aqui, pode cuidar de qualquer coisa da sua vida. Era como se fosse um espaço kids, né? A mãe deixa... Pensa, gente, meu concorrente, se eu for pensar, o concorrente que eu tinha, se é um espaço kids... Por 4 horas de você deixar sua criança brincando num adoleta do shopping, aqueles espaços de entretenimento, você deixa a criança com a pulseirinha e vai buscar depois. Em 1 hora você gastou R$50. 2 horas você gasta R$100. Imagina, 4 horas a criança saía entretida, levava a receita para casa, levava os produtos que ela fazia para casa, levava um novo aprendizado. Eu tinha uma amiga que o filho dela era da turminha da Pietra, ele participava sem precisar pagar, e ela entrava como... Ela é pedagoga, ela entrava como meu suporte. Então foi um projeto que a gente fez junto ali, e ela, como pedagoga, ajudava a conduzir aquela aula, e a gente trazia toda uma temática de forma lúdica. Então a gente ensinava matemática para eles quando tava falando lá dos ingredientes, da proporção, dos pesos. Ensinava sobre a origem, por exemplo, na aula de cupcake a gente trouxe o conhecimento da língua de inglês. O que é cupcake? Você sabe de onde é que vem? Contava a história do produto, do ingrediente. Enfim, pra mãe que deixava o filho lá, era um super negócio. Porque o filho que gosta disso normalmente não tem aonde encontrar essa solução. Eu até vi aqui a Ângela colocando. Deixa eu ver o que a Andrea falou. 2019, ano que eu descobri que eu estava com câncer, mas graças a Deus meu esposo e minha equipe deram conta de tudo, Deus foi conosco. Até hoje só temos essa fonte de renda. Andrea, você é um sucesso. Você precisa aumentar suas fontes de renda, porque você, aqui em Natal, você é unanimidade, meu amor, em doces. Você consegue facilmente ter outras fontes. A Ângela colocou assim: minha filha sempre amou confeitaria, mas eu nunca curti. Tá vendo? Pra mãe que não curtia, numa cidade que não tinha curso... Hoje em dia aqui em Natal, já tem até escolinha de confeitaria, que eu acho ótimo. Gente, valorizem, tá? Porque pensar nas receitas, dar conta das crianças, saber ensinar, comprar todos os ingredientes, é muito legal. E abre um universo de possibilidades para essa criança, de independência. Eu sou super a favor. Esse serviço teria sido incrível na infância dela. Exatamente. Eu fiz pela minha filha porque eu queria ter vivido isso na infância, porque eu sempre gostei de cozinhar e nunca tive acesso. Então pensem, eu trabalhava a semana inteira, chegava mais ou menos ali na terça ou na quarta-feira, eu anunciava no grupo das mães as vagas. As mães muitas vezes levavam um irmão que era de outra turma, uma prima que era de outra turma, uma amiguinha do condomínio. As vagas esgotavam super rápido. A gente já abria lista de espera. Foi assim que eu fiz 6 turmas, porque a princípio foram 4 aulas, mas teve lista de espera em 2, então eu fiz 6 turmas no final de 2019. E eu faturava R$1.200 em um sábado. Se eu trabalhasse o mês inteiro no CLT... quanto que dá? 20 e poucos dias, né? 22, 25 dias. Eu faturava, acho que no máximo umas 3 vezes isso. Então, em um dia, eu conseguia faturar 1/3 do meu salário do mês inteiro. E o que eu fazia? Não tinha investimento. Vocês estão anotando isso? Isso aqui tá valendo muito ouro, gente. O que eu fazia? Eu tinha a minha marca, que vocês que já têm um Instagram vendendo doce na sua cidade, você já tem a sua marca.
Cabe a você trabalhar bem ela para isso ou não. E isso eu vou guiar as minhas mentoradas a fazerem. Então, se você quer saber como faz, vai ser lá dentro da mentoria Ópera. Aqui eu tô trazendo as ideias. E essa é só uma, tá? Dar aula pra criança é só uma, que foi o meu caso, como eu comecei. Depois tem vários outros, eu vou dividir ao todo 7 com você. Mas deixa eu te falar qual que é a grande sacada dessa estratégia. Na primeira turma, eu não tinha certeza como é que ia ser a adesão. Então, eu não anunciei na mesma semana. Eu anunciei, acho que uns 15 dias antes. Daqui a 15 dias, daqui a 2 sábados, eu vou abrir turma de confeitaria para criança. O tema vai ser esse. A ementa vai ser essa aqui. A gente vai trabalhar matemática, química, inglês e etc. E custa só R$120, pague antecipado para garantir a vaga do seu filho. Quando eu recebia o dinheiro, pegava lá R$1.200 antecipado. Não tinha feito um bolo ainda. E nem precisava fazer, né? Porque quem ia fazer, na verdade, eram as crianças. Mas é claro que eu tinha que ter uma logística de levar algumas coisas prontas, porque se as crianças errassem a receita, elas não podiam ir para casa de mão abanando. Teria sido um desastre. Então tem que pensar em tudo isso, tá? Tem que ter uma certa didática. Não vai para esse nicho de confeitaria para criança se você nunca teve experiência. Testa com algum sobrinho, abre uma turminha teste antes de jogar pro mundo. Mas eu pegava aqueles R$1.200 e fazia o quê? Comprava os ingredientes, comprei 3 batedeiras. A minha produção hoje tem batedeira, assadeira, tigela, espátula. Por quê? Porque nessa época eu me abasteci. Não é nem repus, né? Porque eu não tinha, eu trabalhava em casa, eu não tinha estrutura de uma grande produção. Mas eu estruturei o meu negócio sem custo nenhum. Não precisei comprar no cartão de crédito, esperar o cliente me pagar depois que recebesse um produto feito para eu ter como pagar o cartão. Não, eu prometi algo baseado na minha marca, na expectativa que os clientes tinham, na confiança que eles tinham na minha promessa. Eu vendi a oportunidade de fazer parte dessa turma, usei o dinheiro para comprar e me abastecer. Então, não só os ingredientes, como as assadeiras. De verdade, gente, eu comprei 3 assadeiras, comprei 7, 8 fouets, 10 espátulas. Eu fiz toda a estruturação porque as crianças eram divididas em 4 turmas. Então, 10 crianças, 10, 11, 12, né? Porque tinha minhas filhas ali, a minha mais velha e o filho dessa outra professora que me ajudava. Então, a gente colocava 4 bancadas, 3 crianças em cada bancada, todo mundo com o mesmo instrumento, batedeira, espátula, panela, fouet, e a gente fazia uma estação, e aí as estações eram independentes. Além disso, olha a estratégia, olha a estrategista. O que é que eu fiz? Sempre gostei de ver seus stories com a sua filha, ela ama, ela hoje cozinha comida salgada também, ela faz escola de culinária, já nem sou mais eu, ela faz escola de culinária com um chefe. Olha a estratégia, chamei uma fotógrafa, vocês anotem isso, que eu tô dando muito ouro aqui. Chamei uma fotógrafa e falei, olha, eu vou dar aula para crianças, os pais, normalmente, eu sei de tudo isso porque eu sou mãe e isso acontece. Quando a gente vai para apresentação na escola, apresentação de Dia das Mães, apresentação de Dia dos Pais, tem um fotógrafo que a escola não é nem a escola contrata, ela convida. Esse fotógrafo faz 500 fotos das crianças, depois ele imprime, ou ele pega ali o contatozinho da pessoa, né, da família, e entra em contato depois para vender as fotos. E aí esse fotógrafo da escola, ele normalmente já chegava com as fotos impressas. Era muito difícil dizer não. Não vou comprar a foto da minha filha, tá impressa. Se eu não comprar, ele vai jogar no lixo. Como é que joga no lixo a foto da pessoa que eu mais amo na vida? Não. E aí você gastava ali 40, 50 reais. E tinha mães que pra ela, se a filha ou o filho gostasse tanto de confeitaria, se sentisse tão realizado, aconteceu isso. Eu tive aluno que foi nas 6 aulas, que até hoje a família é minha cliente, né, encomenda de mim, que a mãe comprava todas, ela comprava 50 fotos. Por quê? Como a mãe e o pai não estavam lá na aula, era uma forma também deles viverem aquela experiência, do filho se lembrar daquilo. Então, o que é que eu fiz? Chamei uma fotógrafa, ela ficou dentro da salinha com a gente. Então, de adulto tinha eu e um ajudante na cozinha, a pedagoga, que me ajudava na condução do conteúdo, e essa fotógrafa. Quanto é que eu investi? Nada. Por quê? A pedagoga, a gente permutou em troca do filho dela tá lá. A ajudante eu pagava.
Mas eu pagava quando tinha aula, então se não tivesse nenhum aluno não tinha custo, né? E a fotógrafa, eu não precisava pagar nada porque eu tava dando pra ela uma chance de ganhar dinheiro vendendo pras famílias depois. Então eu já pegava um termozinho de autorização dos pais que as fotos podiam ser tiradas dos filhos. Ela me dava as fotos para eu usar na minha divulgação, mas para as famílias ela entrava em contato e vendia. E ela vendeu muito, ela vendia R$500 em cada turminha que a gente fazia. Olha a estrutura do negócio. Eu por muito pouco não transformei isso numa escola de confeitaria, porque deu muito certo. O que é que deu errado? A pandemia. Isso foi novembro e dezembro de 2019. Aí as crianças entraram... Não, começou acho que em outubro até o finzinho de novembro. Porque no começo de dezembro as crianças já entram de férias, então a gente não fez nada no início de dezembro, porque as famílias já têm muita confraternização, viagem, etc. E a gente ia voltar em fevereiro, que era logo depois do carnaval. A gente ia retomar e aí ia expandir. A gente estava até vendo um outro espaço que desse mais crianças. Enfim, tudo programado, tudo comprado. Veio a pandemia em março, a gente não conseguiu abrir nenhuma turma mais e o projeto ficou de lado. Mas foi uma das coisas mais rentáveis que eu fiz com a confeitaria. Eu preferia passar o sábado, na quinta e na sexta à noite, quando eu chegava do trabalho, eu tinha que deixar todos os pré-preparos prontos, material de aula pronto, porque eu entregava escrito para as crianças, para elas poderem aprender, inclusive isso é português, né? Ler receituário, isso é um gênero textual, então a gente trabalhava isso com as crianças também. Então quinta e sexta eu ficava bem cansada, mas aí no sábado eu fazia isso, sensação de dever cumprido, ganhava muito mais do que se eu enchesse minha agenda de sábado e domingo com bolo. Sábado, final da tarde eu tava livre, domingo eu tava pleníssima em casa, curtindo minha família, me sentindo super realizada como confeiteira. Então, uma das formas de ganhar dinheiro com a confeitaria sem fazer doces é você migrar para esse nicho de confeitaria para crianças que tem muita oportunidade. Hoje aqui em Natal, oficinas avulsas acontecem muito no Senac. Veja na sua cidade a agenda do Senac, como é que eles divulgam. E se não tem, aí mais importante ainda você ir atrás de criar isso, tá? Pense numa estrutura de um lugar que você poderia alugar para isso. Buffet de festa infantil normalmente tem espaço, ou algum ateliê de confeiteira que tem espaço para aulas. Você pode usar esses dois lugares para procurar uma oportunidade de negociação ali para você fazer as suas aulas, tá? Outra coisa importante é pensar muito bem no conteúdo que você vai ensinar e no tipo de atividade para poder conduzir de uma forma que seja lúdico e que seja interessante para a criança. Não vai colocar ela para trabalhar caramelo, que é super perigoso, e você tem que acompanhar várias crianças ali na beira do fogão. Então pense em atividades que consigam ser feitas por mais de uma criança de cada vez. Pegue um momento específico ali da rotina de aula para ser o auge daquilo. Então, no dia que a gente foi fazer brownie, quebrar ovo para eles a gente fazia a competição do quebrar ovo. Quem não quebrasse nenhuma casquinha ganhava uma estrela com adesivo, tinha muita gamificação. Pensem sobre isso, coloquem isso em prática, lembrando tanto essa estratégia como as próximas 6 que eu vou falar para você dependem muito de um posicionamento forte de marca. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas eu quero deixar uma frase que você não pode esquecer. Se você tá com papel e caneta na mão, você vai anotar, tá? O seu cliente compra de você uma promessa. Aquelas mães confiaram que eu ia ser capaz de entregar uma aula lúdica, interessante, que fizesse a criança aprender, que fizesse ela se divertir, que mantivesse ela segura, ocupada durante aquele tempo. E eu entreguei isso. Eu só consegui encher as outras turmas porque eu cumpri a minha promessa. Então hoje, se você for fazer uma coisa que é novidade, que é diferente do seu mercado, que vai te posicionar como completamente inovador dentro do seu nicho, do seu mercado, faça bem feito. Cumpra a sua promessa, porque o que você tem de mais valioso hoje no seu negócio é o seu nome.
é a sua marca. Então, se você não honra com o que você promete para o seu cliente, esse cliente não volta. E se você não tem cliente, você não tem um negócio, você tem um hobby, tá? Então, tudo o que eu vou falar aqui ao longo dessa live se baseia em você ter uma boa promessa, uma marca que embase essa promessa e entregar o que você promete, tá? E isso, é por isso que eu falo, lá dentro da mentoria, a gente vai falar justamente de como construir essa base sólida. Promessa, proposta de valor, entender qual nicho você vai trabalhar, qual estratégia você vai explorar, qual formato de negócio com múltiplas fontes de renda você vai colocar no mundo para começar. A mentoria é setembro, outubro, novembro e a primeira semana de dezembro é o nosso encerramento. Você vai começar 2023 com a certeza de que você tem um plano de ação para seguir e ter fontes de renda que não dependem de você ficar dentro da cozinha. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei para você. Em um dia da minha semana eu faturava coisa que às vezes você demora um mês inteiro para faturar com produtos encomendados de pinguinho em pinguinho. Você tem que atender 100 clientes para vender brigadeiro e faturar R$ 1.200, quando você, na verdade, podia estar atendendo 10 mães e faturar R$ 1.200 em um dia da semana. Percebe? Então, como decidir quais estratégias colocar no seu negócio e, principalmente, qual é a base que eu tenho que ter para conseguir vender qualquer promessa que saia da minha boca, é isso que eu vou ensinar dentro da Mentoria Ópera. Está com as inscrições abertas por tempo limitado, só são 15 vagas e é a última turma do ano, tá? E é a última turma por esse preço. Cliquem no link da bio depois que terminar a live, que lá tem tudo. A página tá bem completa, explica pra quem não é, as formas de pagamento. E lá dentro a gente vai criar o seu plano. São 12 semanas de encontros em grupo para falar sobre essas estratégias. Lá na página explica direitinho quais são os pilares, mas tem 2 encontros comigo, então só sou eu e você traçando o plano da sua marca para você definir qual é o modelo de negócio que você quer criar a partir desse momento, tá? Colocar eles para mexerem na batedeira não era perigoso? Não, não era. Como eu tinha, eram 4 adultos, né, para 12 crianças, a gente conseguia nos momentos um pouquinho mais, que exigiam um pouquinho mais de atenção, a gente conseguia se dividir, ficar um adulto em cada bancada e tinha uma idade mínima pra gente garantir a boa condução da aula. Às vezes uma mãe dizia assim, mas meu filho mais novo tem X anos, será que pode ir? A gente tinha que fazer ali uma avaliação pra ver se não ia atrapalhar o fluxo da turma, tá? Qual a faixa etária que você delimitava? Eu fazia baseado na idade da minha filha. Então a turminha, as crianças mais novas eram as que tinham a mesma idade dela, de 5 para 6 anos. Por quê? Porque eu sabia que menos do que aquilo me dava trabalho. Eu não tinha como ter experiência com todas as faixas etárias, mas aquela idade ali eu entendia. Menos do que aquilo eu sabia que não ia dar certo. Então, eu me baseava muito nisso, tá? Segunda forma de rentabilizar sem você estar na cozinha. Um blog. Ai, Débora, blog morreu. Gente, na verdade, quem só está no Instagram não enxergou ainda o tamanho da possibilidade que é você estar na internet. O Instagram, no dia que ele resolver, é o que eu tô falando pra vocês, você tem só uma fonte de renda, você não tem nenhuma. Você tem que ter no mínimo umas 3 pra ter alguma segurança. Tem um ditado, né? Quem tem um, não tem nenhum. Não sei o que lá. Meu sogro fala muito esse ditado. No dia que o Instagram sai do ar e você tem um cliente, por exemplo, que tinha um pedido para receber naquele dia, lembra no passado que saiu Instagram e WhatsApp do ar no mesmo dia? Foi uma segunda-feira, eu me lembro. Porque eu tinha coisas importantes acontecendo por aqui e eu não consegui vender. Então, no dia que você tem o Instagram e o WhatsApp saindo do ar, e você trabalha, por exemplo, com um delivery próprio pelo WhatsApp, você ficou o dia inteiro sem receber pedido pelo WhatsApp, sem conseguir avisar para o seu cliente que seu WhatsApp estava fora do ar, porque você usa o Instagram como único canal de comunicação. Então, assim, ter um blog não só ajuda em você ter um outro ponto de contato com a sua audiência, mas também ajuda em você viver da confeitaria sem você precisar fazer nenhum trabalho de vender doces. Sabe por quê? Porque hoje em dia, qualquer pessoa que começa na confeitaria, ou mesmo quem já tem experiência, passa pela internet para tomar alguma decisão. Seja para procurar uma receita, para
bota lá no Google alguma informação sobre substituição de ingredientes, proporção. Ah, eu tenho uma forma quadrada, quero mudar por uma redonda. Como que eu faço essa regra? Informações que você já sabe. Porque você já trabalha com a confeitaria. Dúvidas que você, lá no começo, tinha, aprendeu com a prática, aprendeu com cursos que você fez e hoje você sabe as respostas. Se você estivesse criando um banco de dados com informações úteis sobre isso e colocando isso na internet, isso podia ser achado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Existem inclusive técnicas específicas, cursos profissionais específicos que trabalham com otimização de sites, que é o que a gente chama de SEO, né? SEO em português, SEO, para que palavras-chave do seu site sejam bem ranqueadas e toda vez que for procurado no Google algo relacionado àquilo, vocês sejam um dos primeiros resultados. É claro que no começo você tem pouco impacto no mundo, porque se você tiver pouco conteúdo, as chances de as pessoas caírem no seu perfil são pequenas. Mas o Google é muito forte. A gente não está usando a nosso favor. Mas lá dentro você consegue criar conteúdo e ser distribuído para o mundo. Você consegue se posicionar como marca quando você atrela sua marca a uma página de conteúdos, como um blog. Você consegue colocar o seu negócio físico no mundo virtual, colocando ele no Google Meu Negócio. Então, ter um blog, você monetiza tanto através do fortalecimento da sua marca, e lembra que eu acabei de falar que a sua promessa vem de qualquer coisa se for bem construída. Então é importante até para outras fontes de renda, como por exemplo uma loja física, você ter um local seu na internet com seu nome, né? Eu falo um blog, mas um site, algo que você consiga trazer ali todas as informações sobre esse guarda-chuva que é a sua marca. Mas além disso, você consegue monetizar com usando o seu espaço para divulgar produtos, e aí você pode botar link de afiliado, que existe, por exemplo, lá no Amazon. Você dá uma review de algum produto que você gosta, bota o link de afiliado, todo mundo que comprar clicando naquele link, você ganha uma comissão que pode chegar até 10, 15%, dependendo do tipo de produto que você está oferecendo. Então, você pode fazer um conteúdo hoje e ele trabalhar para você por anos. Daqui a 10 anos você ainda está ganhando dinheiro em cima da batedeira que você divulgou lá no seu blog. Isso acontece demais e não vira uma coisa só regional. Porque se você bota, por exemplo, um link de afiliado do Amazon no seu conteúdo, num blog, não no Instagram, porque no Instagram você não consegue botar links e não é um lugar pesquisável como é o Google, né, como é a internet. Se você bota o seu link lá, toda vez que alguém clicar, você vai ganhando dinheiro. Eu uma vez fui chamada para fazer isso tudo, gente, é baseado na sua influência, no poder da sua marca de prometer algo e entregar. As pessoas me chamavam. Hoje em dia eu falo menos sobre receitas aqui nesse perfil, eu falo menos sobre... eu mostro menos dos meus bastidores de cozinha, porque eu tô muito mais na estratégia do que na cozinha hoje em dia, né? Já que eu consigo delegar essa parte operacional, que é o que eu tô ensinando pra vocês. E eu, uma vez, fui chamada pra ir numa loja aqui em Natal fazer propaganda do setor de cozinha deles, de casa e cozinha. E aí eu cheguei lá e falei, ó, esse prato tá em promoção. Foi uma live que eu fiz. Esse prato tá em promoção, esse colchão, esse lençol, fios egípcios, darará. Cheguei na parte de eletrodoméstico, eu falei, gente, essa batedeira é maravilhosa, eu tenho 3. Foi igual a marca as 3 que eu comprei quando eu tava dando aula pra criança. Essa batedeira é maravilhosa, meu Deus, esse preço tá muito bom. Na minha época, quando eu comprei, eu paguei acho que R$30 a mais do que isso, então ainda tá melhor e novinha. Se vocês fossem comprar a minha, eu ia ter que vender mais caro do que isso, porque eu paguei mais caro, tá valendo super a pena. Vocês acham que aconteceu o quê? Em um dia, esgotou o estoque de batedeiras, as batedeiras que estavam tudo paradas lá. E é uma loja de Natal. Eu não precisei nem influenciar o mundo inteiro, não. Pessoas de Natal compraram, acho que tinha umas 4 ou 5 batedeiras. Eles venderam, eles esvaziaram o estoque de batedeira. Nem eu sabia que eu conseguia influenciar tanto as pessoas através da minha batedeira. Mas se você tem... Da minha batedeira, não. Da minha opinião. Mas é porque eu falava sobre isso aqui. Eu falava sobre o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. Tinha um quadro aqui no Rios que eu falava sobre o que é que eu comprava de ingrediente, qual marca eu não comprava. E se você tem pessoas assistindo seus stories hoje, pode ter certeza que você tem poder de influenciar alguém. Porque a pessoa não ficaria
ali para olhar o que você está fazendo na sua vida se ela não tivesse algum interesse. Então, se você oferecer para ela alguma informação que vai trazer um benefício, você já tem a atenção dela. É muito fácil fazer a mesma coisa e aí só direcionar para você estar num lugar onde as pessoas pesquisam pela informação que você pode oferecer pelo valor certo, tá? Então, criar o blog em si não te traria muitos custos, existem muitas ferramentas de blog gratuitas e você pode, a partir de um conhecimento inicial, você vai criando conteúdo e você vai investindo mais. Compra um domínio, que é aquele lá, deborasanders.com, por exemplo. Compra o domínio, compra ferramentas de otimização, coloca mais estrutura no seu site. Tudo isso dá pra você fazer sozinho, tá? Começar do zero contratando pessoas, você não sabe nem o que pedir pra pessoa fazer. Mas procurando na internet, sabendo o que você precisa fazer, você consegue, certo? O meu site sou eu que faço. A página que tá lá no meu link da bio, deborasanders.com/mentoriaopera, que é a página de vendas onde eu explico todos os benefícios. E tem o botão para você se inscrever, fui eu que fiz. Então, eu consigo ter uma presença digital simplesmente usando o meu conhecimento de confeitaria para ter um posicionamento e ser encontrada além do Instagram. Eu acho que a Caramelodrama faz isso muito bem. O blog dela é fabuloso. Ela gera conteúdo no site e no Instagram. Ela era uma loja em Curitiba. Eu lembro que eu descobri a Carolina quando ela tava vendendo tudo da loja dela. Ela abriu o coração. Ela chegou aqui na internet, fez uma live, eu acho, falou, gente, não dá mais. A gente tá tendo muito prejuízo, vou entregar o ponto, tô cheia de dívida, preciso vender tudo, porque eu preciso pagar minhas contas. E foi assim, bem triste, sabe? Mas eu acho que deu tudo certo. Ela vendeu livro, ela vendeu panela, ela vendeu tudo descartável, tudo. E aí, de repente, ela reapareceu e hoje em dia ela vive de criar conteúdo sobre confeitaria. E ela não dá curso. Vez por outra, ela abre uma agenda de curso presencial lá em Curitiba. Vez por outra, ela faz uma fornada de panetone, porque ela é formada em confeitaria na Itália. E o panetone dela fazia muito sucesso na época que ela tava na loja, mas hoje em dia ela escolhe. Ano passado ela falou assim, vou ver se eu abro a agenda de panetone. Fiquem de olho, não vou fazer lista de espera. No dia que eu abrir, quem comprar, comprou. Não vou... Pagamento antecipado, não vou segurar vagas. E aí chegou mais perto, ela falou assim, esse ano eu fiquei sem tempo, não vou fazer. Percebe o que eu tô falando pra vocês desde o começo dessa live? Você pode escolher que cliente atender. Quando você tem mais de uma fonte de renda, você deixa de ser refém da cozinha. Você escolhe o preço que vai cobrar, quando vai trabalhar, o cliente que você vai atender. E só consegue fazer isso quem tem uma estrutura de marca e uma estratégia de negócio bem definido. Senão, gente, você bota os pés pelas mãos. São muitos detalhes para fazer sozinho, tá? Então, o primeiro foi nicho da confeitaria infantil, blog. O terceiro, YouTube. O YouTube, devagar e sempre você consegue, mas existem formas de você fazer ele acelerar um pouquinho mais e você conseguir chegar mais rápido. O nicho da gente tem uma vantagem que é as pessoas assistirem muitas vezes o mesmo vídeo, porque às vezes ela precisa rever um modo de preparo, esqueceu ali de uma gramatura, de uma informação importante dentro da receita, ela precisa assistir o vídeo de novo para conseguir ver quantas gramas de manteiga ela vai usar. Então você acaba conseguindo muitas visualizações quando os vídeos são bem feitos. Pesquise bastante o que é que tá dando certo dentro do seu nicho, como você pode criar conteúdo de uma forma que seja única, que seja a sua cara, e coloque isso no mundo. Ele começa a valer para contar para você como visualização e trazer novos inscritos desde o dia 1 e continua eternamente. Eu tenho um perfil, eu tenho uma conta no Google que eu tenho há bastante tempo, um e-mail no Google que eu tenho há bastante tempo, não tem nada a ver com o meu profissional. E aí na época que eu tava na faculdade de engenharia de alimentos, a gente fez um trabalho sobre o processo de fabricação do pão, né? Então a gente estava estudando o processo industrial mesmo, desde do início da fabricação até o pão pronto. E aí estudando as máquinas, tudo. E a gente visitou uma padaria e gravamos as etapas, porque quando a gente fosse apresentar para a turma o
o processo, a primeira etapa é a pesagem, a segunda etapa é a boleagem, nem me lembro mais o nome. Gravamos esses vídeos, eu subi no YouTube, que estava atrelado à minha conta de e-mail, e usei esses vídeos para dar play lá dentro da sala de aula na hora da apresentação. Outro dia, eu abri essa conta, eu nem uso esse perfil pra nada, mas eu tava logado nesse e-mail e aí fui pro YouTube, caí na página dos vídeos. Gente, o vídeo horroroso, um vídeo feito do celular, sem produção nenhuma, mas era um conteúdo técnico muito específico. Qualquer pessoa que procurou sobre passo a passo como fazer pão na padaria, achou lá 7 vídeos sequenciados. Passo 1, passo 2, passo 3. Tinha mais de 10 mil visualizações cada vídeo. Se eu tivesse bastante inscritos, né? Se eu criasse conteúdo com frequência, eu tava ganhando muito dinheiro com esse vídeo desses pães. Mas essa é uma outra condição. O YouTube, para você ganhar dinheiro com o YouTube, você precisa ter no mínimo 4.000 horas de visualização por ano. E no mínimo 1.000 inscritos. E no começo demora muito pra você conseguir essas 4.000 horas. Mas se você for trabalhando ali vídeo de shorts, hoje o shorts entrega muito, igual o Reels aqui no Instagram, tem um alcance muito grande e vai contando. Dura 30 segundos, mas a cada 10 mil vezes que 10 mil pessoas que assistem 30 segundos, você já vai contando alguns minutos bons ali. E é muito fácil de criar shorts, é muito fácil de viralizar shorts. Você pega um conteúdo que você já faz aqui no Instagram e posta ele no YouTube, a chance é que ele performe ok. Criar conteúdo para Instagram, YouTube e TikTok é diferente. Eu tenho testado as 3 plataformas e o vídeo que dá certo em um não é o mesmo que dá certo no outro, mas você não deixa de estar fortalecendo a sua marca naquele outro canal. Aí você fala, ai não, Débora, mas o meu cliente, o meu público não tá lá. Pode não estar lá agora, mas se você não chegar e se posicionar naquela plataforma, você vai deixar que outra pessoa faça. Então essa é uma outra forma de você rentabilizar, estando principalmente no YouTube, que é a plataforma que hoje paga seus criadores, sabendo que existe um grande caminho para trabalhar antes de começar a ganhar dinheiro, mas depois você consegue com muita dedicação, porque o YouTube, se você passa 28 dias sem postar, aqui do lado dos bastidores do digital se fala em espiral da morte. Você passa 28 dias sem postar, o YouTube para de entregar o seu conteúdo, inclusive para quem te segue. E aí você tem que recuperar o tempo perdido, postar todo dia, criar muito conteúdo original para ele voltar a te entregar. Mas é uma plataforma que você pode colocar como paralela ao seu negócio. Ela te ajuda em fortalecer no processo de fortalecimento da sua marca, e também pode ser uma oportunidade para rentabilizar com inserções de patrocinadores, era o que eu estava falando lá no blog, e eventualmente também você virar um creator que ganha pelo YouTube. Aqui em Natal tem um perfil. O que é uma característica muito importante do YouTube? Vídeo e áudio tem que ser bons. Você tem muita gente concorrendo ali pela atenção do telespectador, ou você tem uma estratégia muito boa de vídeos úteis, curtos, longos, enfim, o formato que você quiser, mas que seja muito único e prenda a atenção da pessoa, ou toda hora você corre risco da pessoa clicar aqui do seu lado, porque enquanto tá seu vídeo passando, tem 6 ou 7 chamando a atenção aqui do lado. Então, se você fizer uma coisa bem feita, e não desistir, porque é isso que eu tô falando, você não pode ficar muito tempo sem postar, você consegue crescer. Tem um casal aqui na minha cidade que ele era redator publicitário e ela é fotógrafa. Redator não, acho que ele era designer. Eles são queridíssimos, adoro a Raia e o Fernando, e eles começaram a criar, eles se especializaram numa agência de publicidade para estabelecimentos de comida. Restaurantes, padarias, supermercados. Eles faziam todo o plano de comunicação, ela fazia as fotos, ele fazia as artes, e eles soltavam isso no mundo. E aí eles começaram a criar conteúdo autoral. Ele criou um perfil só sobre churrasco, e aí ele apresentava conteúdo sobre churrasco porque era algo que ele gostava. Mas nisso ela ia fotografando, aí eles têm uma equipe de vídeo porque eles usam para os jobs dos clientes. Resumo, o perfil dele cresceu tanto que ele virou influenciador de churrasco, e ele cria conteúdos próprios e vende a influência dele
para supermercados aqui de Natal. Aí chega o Dia dos Pais, várias marcas, a mesma marca que me contratou lá para falar de confeitaria, contratou ele para fazer uma série de vídeos para o churrasco do Dia dos Pais. Então eles começaram trabalhando nos bastidores, foram documentando a jornada ali de uma coisa que era prazerosa, que ele sabia fazer muito bem, e virou um nicho que eles não têm concorrência nenhuma. Ele é um expert, ele faz conteúdo de marca para Friboi, Swift, ele agora faz para o Brasil inteiro. Por quê? Porque trabalhou muito bem essa parte da estética do audiovisual ali no YouTube, cresceram muitos e eles não ganham só com o YouTube, eles ganham criando conteúdo para marcas e isso não é difícil de fazer. As influenciadoras que trabalham nas nossas cidades, que fazem, por exemplo, provador de loja de roupa, é a mesma ideia. Elas usam a influência delas, o conhecimento que elas têm, o apelo que elas têm junto ao público para indicar, faça assim, não faça assado, compre aqui, não compre ali. E a ideia é você fazer isso dentro do seu nicho, através de outros canais. Falei do blog, falei do YouTube. Quarta maneira, os públicos das plataformas são diferentes, mas vale a pena postar assim. Exatamente, Aline. A quarta maneira é e-book. Quem é do nicho de confeitaria já pode ser que já tenha se deparado com uma menina que chama Cris Moraes, eu acho que é isso. Ela não faz stories, ela não faz reels, ela não aparece dançando, ela não fala da família dela, ela não faz live, não faz nada. Mas ela investe em anúncios aqui no Instagram, e ela usa só o Instagram, pelo que eu sei, ela não tem canal no YouTube, não tem nada. Ela investe em anúncios aqui no Instagram e faz propaganda de um pacote de e-books que ela tem de confeitaria francesa. São super específicos, custam R$47, e você olha o perfil dela, parece que é uma coisa fake, mas vez por outra ela aparece lá se mexendo, tipo os bastidores dela cozinhando alguma coisa pro próximo e-book que ela vai lançar. Aí me deu um pouco mais de credibilidade, mas a primeira vez que eu vi, eu achei que era alguém que tava usando a foto de uma mulher com cara de confeiteira e postando receitas e depois fazendo um pitch de venda pra vender esse e-book. Mas é assim, um e-book só sobre massa choux, que é aquele que faz carolinas, né, profiteroles, bombas, que são as eclairs. Ela tem um e-book só sobre massa choux e recheios para massa choux, R$47. Ela tem um e-book só sobre tortas clássicas francesas com massa brisée, sablé, sucré, R$47. É um e-book só sobre ganaches e um e-book sobre... Enfim, tem um outro, bombons ou chocolates. E aí você pode comprar os 4 por R$150. Ou você compra cada um por R$47. Você venderia um bolo um bolo decorado, estruturado, coberto em buttercream por R$47? Provavelmente não. Mas se você vendesse um bolo a R$47, eu tenho certeza... Já comprei um e-book pelo Market Bom, tá vendo? Se você vendesse um bolo a R$47, eu tenho certeza que você faturaria... Você conseguiria aumentar em 10 vezes mais a quantidade de gente que tem lá na sua lista de clientes. Concorda comigo? A minha mentoria custa R$1.997. Se eu vendesse a R$997, eu imagino que muitas de vocês iam dizer agora, gente, só pra quem tá nessa live, clica no link, vocês vão pagar R$997. Já ia parecer um ótimo negócio, só porque tá mais barato. Tem gente que fala assim, eu quero ser aluna da Débora, mas não tenho como pagar. Aí que se eu dissesse, então eu vou dar 50% de desconto, é o limiar para a pessoa fazer a decisão de compra. Quando a gente está falando de um e-book que ela coloca um preço tão barato como R$47, a chance, quanto mais barato, mais fácil o processo de decisão de compra do nosso cliente, independente do produto. Mas principalmente comparado ao valor. Se a minha mentoria custasse R$1.000, ia ser muito mais fácil de alguém comprar para ter 3 meses de acompanhamento pessoal comigo por R$1.000 do que eu cobrando R$1.997. Então existe um valor, existe um preço que ele fica abaixo da percepção de valor que o cliente tem. E quanto mais pessoas você conseguir convencer de que o seu preço é abaixo do valor do seu produto, melhor. Quando você chega e vende um e-book por R$47, mas promete ensinar 20 receitas diferentes de uma coisa tão técnica e específica como confeitaria francesa,
o processo de decisão de compra do cliente é muito acelerado. Como a Aline tá falando, comprei um e-book pelo marketing que era bom, mas o conteúdo era terrível. É aquilo que eu falei, se você promete uma coisa, entrega aquilo, senão você não consegue revender. Ela vende um por 47 e não vai conseguir vender os outros 3, né? E lembrando que qualquer tipo de produto online que você vender, você tem 7 dias de direito de pedir reembolso. Então, você como criador de e-book ou de curso online, você tem que ter isso como um lembrete na sua mente, isso é a lei. E você como aluno, se lembre também que se não valer a pena, você vai lá e pode pedir o reembolso. Mas pensa, vender um curso, um e-book, uma receita que parece valer mais do que R$47 por R$47 é fácil. Aí qual que é o definido? Então eu vou criar um conteúdo que eu tenho trabalho uma vez. Conteúdo de um e-book você tem o trabalho uma vez. Se você vender para uma pessoa por R$47, você recebe R$47 pelas horas que você passou se dedicando ou pelas receitas que você passou testando. Mas se você vender para 10 pessoas, você recebe R$470 pelo mesmo trabalho que você já realizou. Se você vender para 100 pessoas, você vai faturar 100 vezes o valor que você faturaria se você só convencesse uma pessoa, que é o que a gente faz quando a gente tenta vender um bolo, atender um cliente que vai comprar uma encomenda de R$47. Você não consegue vender 100 bolos trabalhando sozinha, mas você consegue vender 100 e-books trabalhando sozinha. Percebe a grande oportunidade que tem aqui? Só que do mesmo jeito que é fácil de você vender, é fácil do seu concorrente vender também. O seu cliente vai decidir comprar de você ou do concorrente. Aí vocês já sabem o que eu vou falar. A sua marca, a sua promessa precisa sustentar o seu produto como sendo algo muito valioso, que não dá pra deixar pra depois. E aí existem estratégias pra você trabalhar gatilhos mentais, pra você gerar realmente valor, prova social. Quando o produto é muito barato, a gente desconfia se ele é bom ou se ele não é. Então, se você não traz prova social de outras pessoas que já usufruíram do benefício que aquele produto promete, fica mais difícil de você convencer. Então, um produto barato, com muita prova social, coloca no mundo, bota anúncio pra rodar nesse produto, você fica na praia o resto da sua vida e esse produto vendendo. Eu tenho certeza que essa menina já não só vai pra cozinha por hobby. Ela não precisa mais, não pra ganhar dinheiro. E você aí deixando de ganhar dinheiro com e-book. Aí a Fina Confeitaria me perguntou, como você monta um e-book? Eu vou ensinar dentro da mentoria, tá? A gente tem um módulo só sobre infoprodutos e estratégias de distribuição e venda para ganhar dinheiro com infoprodutos. Aí falando em infoprodutos, tem um outro que quando você entrou nessa live, talvez você tenha pensado, 7 formas de viver da confeitaria sem fazer doce. Ela vai falar, faça um curso sobre brigadeiros, faça um curso online sobre bolos, um curso online sobre recheios, mas não é. Curso é uma delas só, então a estratégia de agora é curso online. Eu sei que no mundo tem muita gente vendendo curso online, você é bombardeada por curso online toda hora, mas perceba, você é bombardeada por curso online de confeitaria porque você está procurando conteúdo de confeitaria. Isso acontece porque o Instagram vai entregar pra você mais do que você quer. Outro dia eu tava fazendo um trabalho de consultoria na área de... eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma agência de comunicação, que é a minha bagagem, vem dessa área de comunicação, e por causa das minhas estratégias aqui no Instagram, eu comecei a prestar consultoria para outros nichos que queriam fazer um rebranding, pensar em criação de conteúdo, storytelling para sequência de stories. E aí eu tava dando consultoria para um nicho de... como que é o nome? Massagens faciais. Gente, foi só eu dar uma pesquisada no nicho dela, nos concorrentes dela, eu comecei a receber anúncio de massagem facial todos os dias. E eu não queria comprar nada de massagem facial, mas parecia que só existia massagem facial nesse Instagram. E é essa sensação que você tem quando você acha que só tem gente falando de confeitaria no Instagram. Não, mas eu vou ser só mais uma falando. Só que a gente vive numa bolha que só fala sobre isso. A gente tá sendo bombardeada por outras confeiteiras postando seus próprios bolos. E a gente pensa, meu Deus, elas estão cheias de encomenda e eu não tô. Só que o cliente que segue você talvez não siga nenhuma das outras. Principalmente as que não são da sua cidade, o cliente não quer inspiração de bolo.
Ele comeu o seu bolo, ele gostou do seu bolo, alguém indicou o seu bolo, ele vai comprar de você. Aí você começa a se comparar com o restante do mundo, você não bota no mundo o que você é capaz de oferecer, de transformar através do seu talento, do seu conhecimento, da sua habilidade. Você podia pegar algo que você faz muito bem e transformar isso num conteúdo de curso. E aí, o outro produto que eu ia falar é o curso presencial. Então, ai, Débora, não entende tecnologia, não sei por onde começar o curso online. Começa num curso presencial. O que é que você faz bem que você poderia ensinar? Aqui em Natal, a gente tem poucas oportunidades de aprender presencialmente a fazer bolos em buttercream, por exemplo. Quando eu comecei, praticamente não tinha. Eu acho que tinha um lugar que dava aula e era sempre no meio da semana. E lembra que eu falei pra vocês que eu trabalhava CLT? Então eu não conseguia, era assim, R$2.000 o curso, uma segunda e uma terça. E aí abria turma a cada 2 meses e enchia muito rápido. Só que quem não vivia da confeitaria não tinha flexibilidade para fazer parte do curso. Naturalmente eu tive que ir para o curso online, porque foi onde eu consegui aprender no meu tempo. Então tem pessoas que precisam do que você tem para oferecer hoje. Eu gosto muito de cozinhar e gosto de fazer os bolos da minha família, mas meus bolos sempre desestruturam. Então, assim, não quero viver da confeitaria, eu quero fazer doces por hobby, eu quero fazer bolos para as festas da família. Eu tenho uma aluna que é assim, ela tem todas as ferramentas. Eu acho que hoje em dia ela faz mais bolo do que eu, porque ela dá bolo de presente, ela ama fazer bolo, ela faz bolo pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, pro aniversário dela, do marido, das filhas, da prima, da vizinha, da cunhada. Se eu disser pra ela, no meu aniversário, se eu encomendar um bolo pra ela, ela vai fazer meu bolo. Ela ama fazer bolo, mas ela não tem o menor, ela é enfermeira, concursada, não tem o menor interesse de ganhar dinheiro com bolo. Mas comprou meu curso, meu primeiro curso, na época que eu não falava sobre viver da confeitaria, só ensinava minhas receitas. Então, você poderia, por exemplo, transformar o seu conhecimento em um curso, seja presencial ou seja online, para os seus clientes que sempre compram de você, ao invés de comprar de você, virarem alunos do seu curso. Ai, Débora, mas aí eu nunca mais vou vender bolo. Você não vai mais vender bolo para esse cliente, mas você ganhou muito mais dinheiro vendendo um curso para ele do que você vender um bolo por ano. Entende como é que funciona? E aí depois que você ensinou esse cliente, subiu ele pro próximo nível, aí você vende o próximo produto para ele. Você não vai ficar sempre vendendo. Você vendeu o bolo, depois você vende o curso, depois você vende uma consultoria. E assim por diante, você tem que ter uma esteira de produtos que se complemente. Isso faz parte dessa estratégia de múltiplas fontes de renda. Se baseia exatamente nesse conhecimento de jornada de compra do cliente e esteira de produtos da sua marca, tá? Não vou aprofundar aqui, eu sempre falo sobre esses assuntos, a gente pode fazer outras lives, mas a prática, como fazer isso, como criar uma esteira de produtos, como analisar a jornada do cliente, como ter fontes de renda digital e offline, é só dentro da mentoria. Então, quem vai virar minha aluna, porque hoje ainda eu vou começar a mandar os convites, porque é um processo seletivo, não é todo mundo que entra. Quem se inscreveu, que quer virar minha aluna, se for selecionada, vai receber hoje. A partir de hoje a gente vai começar a entregar os convites para vocês entrarem na turma. E aí sim, vai aprender sobre isso, tá? Próximo é justamente isso que eu tava falando sobre consultoria. Tem uma confeitaria. Ai, gente, batemos 20 pessoas. Ai, agora desceu pra 19. Quando bater 20 pessoas, vocês tiram um print pra mim? Que bom, fazia tempo que a gente não batia 20 pessoas aqui, tô feliz. 20 pessoas, alguém tira um print. Yay! Que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Tem bastante conteúdo, eu quero que vocês saiam daqui cabeça explodindo. Se tiver já explodindo, bota uns foguinhos aqui pra mim. Explodindo no sentido assim, ó, Débora, tô cheia de ideia. Ai, Aline, vai de 22 pessoas, Aline, bate! Débora, adorei, eu tenho as melhores seguidoras e alunas. A Aline é minha aluna do curso de receitas. Débora, minha cabeça tá explodindo de ideia. Eu vou sair daqui, vou criar todas as coisas. Pelo amor de Deus, eu não consigo agora desver o que eu vi. Me mandem lá, me marquem nos stories que eu vou adorar saber, tá? Ah, muito bom, Morena Cacau doce. Morena Cacau já faz receita, né? Já dá curso. Eu conheço as meninas. Quando eu procurava curso, eu lembro de ter visto de vocês também. E aí, o próximo nível é a consultoria. A consultoria... tirei de 22 pessoas. Muito bom, vocês são maravilhosas. A consultoria é
focada principalmente em quem já tem um negócio. Quando eu já tinha feito o curso online, eu lembro que eu procurei Lene Cakes, que hoje é uma grande amiga minha, Maiana, que ela já era referência em bolo, só que ela trabalhava com chantininho aqui em Natal. E ela dava aulas individuais na casa dela. E eu entrei em contato para perguntar quanto é que custava. Como era na casa dela, eu conseguia marcar com ela no final de semana e eu tinha mais flexibilidade. Acabou que a gente não evoluiu. Eu lembro até do preço que ela cobrava, era bem barato, na verdade. Pelo que ela tem de talento, ela podia cobrar muito mais caro. Mas enfim, ela dava essa consultoria individual que você ia pra lá e ela era uma pessoa só, ela pegava na sua mão e ensinava você desde o espatular até todos os detalhes de uma decoração que você escolhesse. Esse é um tipo de negócio, gente, que não dá o menor trabalho pra você. Se você... Ai, obrigada pela entrega, Débora, está abrindo muito a minha mente. Gente, peraí que agora eu vou tirar esse print. Se você já tem clientes, já tem uma técnica única que você faz. Eu conheço confeiteiras que quando eu falo o nome delas, que eu sigo aqui no Instagram, só de falar o nome dessas pessoas, já me vem um modelo específico de bolo. Tem a Carola lá em Porto Alegre, que vez por outra ela aparece com uma técnica nova. Aqui em Natal tem a Lorene, que ela faz uns bolos que eu não sei, é umas coisas tão artísticas, tipo aqueles bolos do Bake Off, eu não sei nem como é que é uns negócios que ela bota em cima, ficam pendurados no bolo. E são pessoas incríveis, talentosíssimas, que talvez merecessem ganhar muito mais dinheiro pelo trabalho artístico que elas fazem, mas não conseguem, porque o cliente que quer um bolo lindo, mas ele não paga por um bolo lindo feito como uma obra de arte. Eu sei que o nosso mercado tem um teto, mas se ela ensinasse a fazer aquele negócio que só ela faz, que é tão único, que é tão incrível, ela poderia estar ganhando muito mais dinheiro, porque tem pessoas que estão dispostas a pagar por aquilo. E aí numa consultoria você ensina alguém que já tem um certo conhecimento a elevar o nível aprendendo algo que você já sabe na prática. Eu dou consultoria não na parte de bolos, como eu estava falando para vocês, na parte de marketing, na parte de comunicação estratégica. E eu consigo, com um cliente de consultoria, faturar mais do que eu faturo, por exemplo, fazendo bolo. Por quê? Porque eu entrego um valor que vai durar, é um investimento para aquele cliente. O cliente que come o bolo, que compra o bolo, depois que ele come, ele não tem nenhum benefício, né? Acabou, ficou ali as fotos, a memória. Mas quando você ensina alguma coisa, a sua margem pode ser muito maior, desde que você faça o cliente perceber o quão duradouro é o impacto daquele conhecimento que você vai fornecer para ele. Então, quanto mais transformação você for capaz de gerar, mais caro você pode cobrar por esse serviço de consultoria. E aí, por exemplo, eu tô aqui desde o começo da live anunciando pra vocês, a minha mentoria tá com vagas abertas, onde eu ensino você a viver da confeitaria sem ser refém da cozinha. Essa live inteira é um pitch de venda, porque essa live deixa vocês cientes de que eu vendo um produto que ensina você a fazer exatamente o que eu tô explicando aqui, com ferramentas e com meu acompanhamento. Você termina depois de 3 meses com um plano de ação para viver da confeitaria sem ser refém da cozinha. E qual que é a diferença de eu vender uma mentoria e de eu vender uma consultoria? A consultoria é pontual, acontece naquele momento. Então, é muito simples para você oferecer uma consultoria. Se você já tem alguma bagagem, algum reconhecimento de marca, clientes que dão prova social de que você sabe o que você está fazendo, você consegue oferecer o seu serviço de consultoria. Agora, se você tem disponibilidade, tempo e gera uma transformação muito maior, que você consegue acompanhar o seu aluno do ponto A até o ponto B ao longo de um processo, aí você chama de mentoria. Mas hoje eu não vou sugerir que você abra uma mentoria, porque exige uma estratégia, exige um escopo, né, um planejamento para você gerar aquela transformação. A consultoria, você tem que ter simplesmente a capacidade de solucionar um problema, de entregar uma solução para aquele cliente. Então, assim, não sei fazer o bolo em pasta americana. Você dá uma consultoria de modelagem em pasta americana. Resolvido. Você não vai transformar o negócio da pessoa. Você vai ensiná-la a elevar o nível de algum ponto que ela precise de ajuda para resolver.
tá? Então, esse tipo de negócio não depende de você ficar dentro da cozinha e não depende de nenhum investimento. Se você já está fazendo hoje conteúdo para o seu Instagram, insere ali uma linha editorial que demonstre a sua capacidade de ensinar outras pessoas, traga essa certa autoridade e aí começa a anunciar vagas para a consultoria do mês de setembro abertas. E aí você pensa numa precificação, lembrando que minhas alunas eu vou ensinar vocês a precificarem todos esses serviços, mas aí você vai pensar numa precificação, você vai pensar numa forma de entregar nessa consultoria, vai ser online, vai ser presencial, vai durar quantas horas, pensa nas formas de pagamento, enfim. Aí você estrutura e essa vai ser uma frente do seu negócio que você tem que pensar em todos os detalhes, porque se você hoje anuncia bolos decorados no seu Instagram, você vende para o cliente final. Mas se você vai começar a dar consultoria para outras confeiteiras, já é um outro público. Não recomendo que você abra 2 perfis. Faz tudo num perfil só, porque um negócio ajuda a dar autoridade para o outro. Quanto mais você vende para o cliente final, mais habilitada você tá para ensinar alguém a ter as mesmas técnicas e habilidades que você. Quanto mais você ensina para outras confeiteiras, mais o cliente final vai confiar que você sabe o que você está fazendo. Então, ali dentro, você desenvolve as frentes do seu negócio para você ter mais de uma fonte de renda baseado no seu conhecimento com confeitaria. Entendido? E aí, por fim, não, acho que foram todos, vamos contar. Nicho de confeitaria para criança, blog, YouTube, e-book, consultoria, curso online e curso offline. Ainda falei um pouquinho da experiência com a mentoria, não recomendo que vocês comecem por ela, mas agora se deu para entender vários caminhos que você poderia estar explorando além de fazer doces na cozinha. E aí, por isso que eu não falei de iFood, não falei de delivery próprio, não falei de loja própria, mas muita gente acha que viver da confeitaria começa em vou fazer doces em casa, depois que eu começar a ter dinheiro, eu vou investir numa loja própria e vou trabalhar dentro da minha loja e vou abrir outras lojas e vou abrir franquia. Esse é só um caminho que existe. Todos esses outros podem ser opções que você vai levar em paralelo. Não recomendo todos ao mesmo tempo, mas enfim, são opções para você considerar. E aí, a ideia, por que eu resolvi fazer essa aula sobre esse conteúdo? Quem já me segue aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo, você tem que ter um modelo de negócio que caiba na sua vida. Não adianta você ter um modelo de negócio que é lindo, maravilhoso nos livros, mas você não consegue sustentar. Então, você vai lá comprar o curso de confeitaria mais caro que existir para aprender a fazer doces de casamento. Aí você investe, aprende as receitas mais incríveis, aprende as técnicas, descobre que o mercado de casamento é muito bom porque dá muita lucratividade, você consegue cobrar mais caro porque... E não é que seja injusto cobrar mais caro por casamento. Exige uma responsabilidade tão grande que você tem que ter, assim, praticamente... Você vai fazer... É claro que não é isso, eu vou dar uma exagerada aqui, mas quando você trabalha com casamento, você tem que ter a garantia que você vai conseguir entregar aqueles 4.000 doces com excelência. E se não conseguir, você tem que ter 4.000 doces de reserva para compensar. Porque aquela data, aquela entrega, aquela promessa de que você vai cumprir com o contrato que o seu cliente te fez ali com a encomenda dos doces, não tem volta. Você não tem como substituir. Então, assim, o mercado de casamento acaba sendo um mercado que traz muito retorno financeiro, porque ele também exige muito comprometimento. Aí você resolve comprar um curso caro para trabalhar com doces de casamento, resolve abrir a agenda para doces de casamento, resolve fazer os doces de casamento. Aí você pensa, vou fazer 20% a mais, o cliente encomendou 100, vou fazer 120, porque se cair algum no chão, se amassar, eu tenho garantia. Aí você acha que é só isso que precisa, mas aí, o casamento é numa praia que fica 1h30 daqui. O cliente vai contratar de você só se você for deixar lá. Quando chegar lá, o casamento é ao ar livre, a mesa de doce está no sol. Pensa na dor de cabeça que é para você resolver todos esses detalhes dessa equação se você não tiver o tempo para se dedicar a isso. Se você tem uma família, filhos e no final de semana, todo final de semana precisa sair para montar mesa de doces em eventos de casamento. Esse modelo de negócio vai ser bom para você? Não vai. Precisa você desistir da confeitaria? Não precisa. O que você precisa é entender uma esteira de produtos que transforme o seu conhecimento e as suas habilidades
em fontes de renda infinitas, porque não tem a ver com tanto de trabalho que você consegue fazer, não tem a ver com tanto de horas que você tem no seu dia. Tem a ver com a estratégia, com a inteligência de colocar tudo isso em prática e ter o dinheiro caindo na sua conta. Porque quando você bota lá um post lá no seu blog indicando um produto para o cliente comprar, e aí você tá domingo no bar, tomando uma cerveja de folga e vê lá o dinheiro caindo na sua conta, você nem percebe que você tá trabalhando e você tá trabalhando. É sobre isso que você tem que colocar daqui pra frente a sua cabeça, debruçar o seu esforço para desenvolver dentro do seu negócio. É sobre ter estratégia de esteira de produtos e como colocar isso em prática sem precisar investir R$0. Não precisa investir nada para você começar a fazer pelo menos uma dessas estratégias. Comenta aqui pra mim embaixo qual dessas você acha que vai começar fazendo. Porque eu sei que você vai fazer. Depois você ficou aqui até o final dessa live. Sair daqui sem colocar nada disso em prática, eu não tô pronta pra ouvir isso. Então me falem qual dessas fez mais sentido para o seu momento atual, para o seu modelo de negócio e você quer colocar em prática daqui pra frente. A Beth colocou, é o que eu mais amo, casamentos. Beth, você nasceu pra isso. Você fala com brilho nos olhos. A Beth também foi minha aluna, eu adoro o trabalho dela. E ela, inclusive, é especialista nessa área de casamento. Se você gosta disso, bolos cenográficos com pasta americana, pode seguir a Beth, que nem me sinto com concorrência. Eu quero, inclusive, aprender com ela. Fiquei tentada nas aulas para crianças. Você tem super metodologia, você tem filho também. E-book, já estou trabalhando nisso. E-book faz muito sentido. Blog e YouTube. Tá vendo, gente? Todas vocês tiveram os mesmos insights e cada uma vai sair daqui com o seu próprio... com a sua própria bagagem, né? Você vai levar, inserir essa informação que você tirou hoje, extraiu dessa live, vai trazer para sua realidade, entender o que é que você consegue fazer, o que é que faz sentido para sua audiência, para sua experiência, para o tempo que você tem livre para se dedicar para isso e vai colocar no mundo o que faz mais sentido para você. Aí você vai falar assim: ai, Débora, eu não tenho blog, YouTube, quero começar a fazer as oficinas. Perfeito. E oficina de criança, eu dei a sugestão de você ir atrás de um lugar para alugar. E, gente, deu super bom. Mas tem muita gente que se você é uma confeiteira que tem uma marca, vai chegando ali perto do Dia das Crianças, você mesma, eu tô falando isso porque a gente já tá em setembro, já começa a programar. Procura lojas, procura uma loja e oferece, olha, eu sou confeiteira, eu queria fazer uma oficina para Dia das Crianças, a gente podia marcar na semana do Dia das Crianças, eu cuido de toda a logística e divido com vocês parte do faturamento e oferece para a loja essa ação. Aí os pais vão para lá, passam um tempo, tem maior chance de gastar dinheiro na loja e vocês mantêm as crianças entretidas e ainda ganham dinheiro com isso. Percebem as possibilidades? Eu quero começar a fazer as oficinas. Ai, adorei! A Vicky colocou assim: te falo quando me chamar para essa nova turma. Quero ver o seu formulário lá, Vicky. Então vamos embora. Ai, gente, que coisa boa. Já damos cursos e consultorias, pensamos em Natal. Na Páscoa pensamos na oficina Kids, mas não levamos pra frente. Meninas, vocês estão perdendo dinheiro. Vocês podiam ter uma turma Kids por semana, viu? Eu tenho clientes que me conheceram através das crianças e depois viraram clientes dos meus produtos que não são Kids, de encomendas, de produtos de Natal, produtos de Páscoa. É uma ótima forma, inclusive, de você trazer novos clientes para o seu funil de vendas. E se você já tem a bagagem e a expertise de dar cursos e consultorias, é muito mais uma questão de organizar a logística para ter essa turma no dia certo, na hora certa, pelo preço certo, do que qualquer outra coisa. Gente, para encerrar, isso agora é importante, prestem atenção. Vocês vão me ouvir falar sobre isso muito. Porque é o que eu acredito, é o que eu coloco em prática no meu negócio. Então eu não tô aqui um personagem vendendo pra vocês isso. Gente, esse negócio aqui. Quanto mais tempo você passa dentro da cozinha, menos você tem tempo de organizar o jeito melhor de ganhar dinheiro como confeiteira. Então, assim, se você não tá tendo tempo de organizar uma consultoria
Não tô dando exemplo das meninas da Morena Cacau, porque eu não sei o caso delas, mas só porque o comentário fala assim, né? Na Páscoa pensamos na oficina, mas não levamos pra frente. Normalmente, a gente tem o trabalho do dia a dia, quando você tem vitrine, quando você tem iFood, o trabalho do dia a dia de repor vitrine, de... acabou o chocolate quente, vai pra cozinha e faz chocolate quente. Acabou o bolo de chocolate, aí acabou o chocolate quente de novo. Quando você vai ver, você tá tão ocupada, você passa 4, 5 horas do seu dia só repondo estoque, só repetindo no Ctrl+C, Ctrl+V o que você faz operacional. Termina o dia, você tem vida, você tem outros afazeres, você tem marido, você tem filho, você tem esposa, enfim. E você chega no final, não consegue, por exemplo, planejar. Isso aconteceu demais comigo, eu não conseguia colocar meu negócio no iFood. Por quê? Porque me dava tanto trabalho pensar em fazer o cadastro, tirar a foto, precificar. Falei, não vou nem começar. Dava tanto trabalho que eu não atualizava os meus preços no cardápio de encomendas. Só que assim, quanto mais eu negligenciava isso, porque apagar o incêndio de repor a vitrine consumia todo o meu tempo, menos dinheiro eu ganhava, porque eu ia vendendo bolos pelo preço defasado e a minha margem de lucro ia sendo comida pela inflação, que estava aumentando o preço dos meus insumos. Então assim, se programa. Você pode não entrar na minha turma agora. Agora, antes de você dizer que não vai entrar na minha turma, eu acabei de dar pra você 7 fontes de renda que você hoje não está explorando. Você poderia estar ganhando mais dinheiro para pagar a mensalidade e começar 2023 com mais tempo livre e mais dinheiro no bolso. Não tem desculpa. Mas se você não vai entrar na minha turma agora, não vai entrar na minha turma, que eu não sei quando é que tem outra, né? Não vai entrar na minha turma. Uma coisa você vai me prometer fazer. Você vai tirar um tempo todos os dias, que seja meia hora, para planejar estratégias de crescimento, estratégias de diversificação de renda, estratégias de plano de esteira de produtos, para não depender de uma só fonte de renda e no dia que isso der errado, você não ter para onde ir, você ficar desesperada, não saber o que fazer com todo o conhecimento, toda a habilidade, porque não é, vocês sabem, não é só postar no Instagram que vende. E se for só postar no Instagram que vende, por que não postar produtos que te trazem mais margem com menos tempo dedicado para fazer aquele produto acontecer, tá? Sejam inteligentes, vocês são as donas desse negócio. Não é à toa que eu uso o nome Boss. Boss não é confeiteira, Boss é dona, Boss é estratégica, Boss quer se aposentar e ir para as Maldivas e continuar ganhando dinheiro. Não é se aposentar de ganhar dinheiro, é se aposentar de trabalhar. Certo? Exatamente isso. Foi nessa que eu perdi um casamento. É verdade assim mesmo. Bom, com essa eu acho que a gente pode encerrar. Vou fazer uma pose pro print. Pra quem não tirou o print quando a gente tava lá com recorde de audiência, pode tirar agora, não tem problema não. Não estou preocupada com os números, eu tô preocupada com a transformação de vocês. Me marquem lá nos stories, quero saber o que é que vocês acharam da aula. Eu encontro vocês aqui na próxima terça-feira, às 3 da tarde, pra mais uns tapas e pra gente falar sobre confeitaria além das receitas, tá bom? Print, vamos lá. Gente, eu fico meio estranho. Agora é melhor. Um beijo. Muito obrigada. Já pensei em dar aula, mas sou muito envergonhada ainda. Então pera, calma, não saiam, vou falar uma coisa. Alguns colegas sempre vêm me tirar dúvidas e já trouxe alguns pra ver meu trabalho e pra ensinar algo que estão errando. Clênia, você não tá ganhando dinheiro com isso? Clênia, pelo amor de Deus, Clênia, não tem o que fazer por você. Você vai ter que criar vergonha na cara e cobrar esse negócio aí, mulher, pelo amor de Deus. Mas isso que você falou, sou muito envergonhada ainda. Sabe por que eu comecei dando aula pra criança? Eu sempre quis dar aula. No meu mapa astral fala que eu nasci pra ser professora. A mística. Eu comecei dando aula pra criança porque eu sabia que o que as crianças me perguntassem eu ia saber responder. Se alguém me perguntasse... hoje em dia eu sei, né? Mas na época, se alguém me perguntasse a diferença entre... creme de confeiteiro e creme inglês, ou por que eu não posso congelar um creme de confeiteiro com X% de amido? Eu não ia saber a resposta. Mas a criança nunca ia perguntar isso, porque ela nem sabe o que é um creme inglês. Ela ia me perguntar, tia, por que é Nescau? Pode ser Toddy? E aí eu dizia que sim. Então, comecem com o que você tem, entendam a capacidade, a habilidade e o modelo de negócio que cabe na vida de vocês hoje. Não encontrem desculpa. Deixem de
ter medo de ganhar dinheiro, gente. Vocês trabalham para ganhar muito dinheiro e eu vou ficar muito orgulhosa de saber que eu ajudei vocês a ganharem mais dinheiro a partir de hoje, porque é pra isso que eu tô aqui. A gente vai ganhar muito dinheiro, ficar todo mundo com o bolso cheio de dinheiro na confeitaria, porque você não merece menos do que isso, não. Eu tenho certeza que você trabalha muito, final de semana, horas em pé, se queima toda vez que vai fazer brigadeiro. Não é pra ser menos do que muito bem paga por isso, tá bom? Agora vamos embora, é isso. Vejo vocês lá no link da bio. Se inscrevam para serem minhas alunas. É a última turma por esse preço, tá? Depois, quando eu estiver cheia de depoimento dessas novas alunas, vocês vão ter se arrependido de não ter entrado. Encontro vocês lá na Mentoria Ópera. Um beijo. E o nome Ópera é isso, viu? É para você ser a maestrina e conduzir vários negócios ganhando dinheiro sem ser refém da cozinha. Então tá tudo explicado lá no link da bio. Eu te espero do outro lado. Tchau, gente. Obrigada.